Amém? Queria convidar os irmãos para abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 24. Eu vou fechar? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que se cumpra a alegria, a minha carreira, meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. O livro de Atos, ele foi escrito aproximadamente 65 anos depois de Cristo. E o livro de Atos vai falar sobre a grande comissão de Cristo, que Deus chama para poder falar do seu amor. E uma das coisas, Lucas, o livro de Atos, ele foi escrito pelo nosso amado irmão Lucas. E uma das coisas que o livro de Atos ele vai nos chamar a nossa atenção é que eles querem, na verdade, o Lucas vai falar de Pedro, vai falar de Paulo, são as pessoas que mais aparecem nessa carta, nesse livro, mas o que na verdade ele quer enfatizar aqui no livro de Lucas é Jesus Cristo. É o transformador da nossa vida. Às vezes, o ser humano, como foi falado hoje na EBD, eu fiquei muito feliz que o nosso irmão Paulo falar da aula que tivemos da outra vez. Isso nos incentiva, né? A estudar mais, a orar mais, a buscar mais, que a gente está vendo que aquilo que Deus está nos dando está alcançando o coração dos irmãos. Isso é muito importante para o professor. O professor fica super feliz, né? Está ali ensinando, se dedicando. Nossa, a gente vai lá no teto, irmão Xavier, quando a gente vê essas coisas acontecendo. Então ele vai enfatizar, no livro de Atos, ele vai enfatizar isso, o poder transformador de Jesus Cristo. E uma das coisas que eu acho assim muito profundo no livro de Atos é que vai jogar por terra todo o conceito humano de um homem achar que a obra de Deus quem faz é ele. Vai jogar por terra isso, porque às vezes a gente vê muita gente, né, batendo no peito, se estufando e dizendo: se eu não estiver na frente disso, isso não sai. Se eu não estiver nessa direção, o negócio não funciona. Como se a obra de Deus dependesse exclusivamente dele ou dela. Mas o livro de Atos vai nos mostrar que a figura central do Evangelho é Jesus Cristo, porque só Ele tem capacidade para transformar os nossos corações. E segunda coisa também que a gente vai observar no livro de Atos é a figura da ação do Espírito Santo. É quando Jesus ele reúne os discípulos e vai dizer: eu vou e não os deixarei órfãos, mandarei o Espírito Consolador. Então o livro de Atos vai mostrar isso também, a ação convencedora do Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui nessa noite por essa obra perfeita, porque Deus ele teve a ideia. Jesus Cristo olhou e disse: a ideia é boa, foi lá e executou. O Espírito Santo viu, a ideia foi boa, ele foi executado, agora falta eu dar um crescimento na obra de Deus. Então a gente vai ver o livro de Atos, o Espírito Santo de Deus dando crescimento à obra de Deus. Então nós podemos entender que a obra de Deus ela é feita pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo e o nosso Deus. E nós acabamos de ler aqui agora o livro de Atos no capítulo 21, falando sobre isso. Paulo vai falar
para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha que coisa linda! E a gente às vezes precisa entender a palavra Evangelho, quer dizer, boas novas de salvação. Paulo aqui ele está falando, o autor aqui ele está falando da importância de nós, como servos de Cristo, anunciar o Evangelho da graça de Deus. E a graça de Deus, nós sabemos bem que é um favor imerecido da parte do Senhor. Nós não merecemos a graça de Deus, mas como o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos agraciar com a sua perfeita graça. E a graça de Deus, ela vai abrir duas portas para as nossas vidas. A primeira porta que Deus, que o Evangelho vai abrir para as nossas vidas, é a libertação do pecado. Apóstolo Paulo, ele chega a dizer, se eu não me engano, em Tessalonicenses ou em Colossenses, ele vai falar sobre o domínio das trevas, sobre o poder das trevas, e às vezes a gente fica se questionando o que seria o domínio, o poder das trevas. O poder das trevas, o domínio das trevas, é a prisão que o pecado ele causa ao homem. Porque o pecado ele é escravizador. É o que Paulo está nos ensinando. Olha, uma vez que você pensa e tão somente em pecar um pouquinho, ele vai te levar muito mais além daquilo que você imaginar. E eu conheci pessoas, irmãos, infelizmente, que às vezes disseram, não, eu só vou fazer uma única vez, irmão de Wilson. Não entra por esse caminho não. Olha, isso vai acabar destruindo a tua vida. Não, só vai ser uma vez só, depois eu reconcilio com o Senhor. Irmãos, entraram por esse caminho do pecado, estão afastados de Cristo até hoje. Por quê? Porque o pecado ele é escravizador. Então Paulo vai falar do domínio das trevas, está relacionado com a força que o pecado ele tem. E outra referência que nós temos também, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus teve aquela conversa com Caim, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. A Bíblia vai nos ensinar que até então Deus percebe que Caim estava com o semblante baixo, ele estava abatido. E Deus ele olha e vê o semblante de Caim abatido. E Deus vai perguntar a ele, Caim, por que tu estás com o semblante abatido, Caim? No verde, Caim, que se andar certo, eu também vou te abençoar. Olha que coisa gloriosa, que Deus vai dizer para ele, não é certo que viva uma vida certa e eu não venha te abençoar. Isso se chama coincidência de Deus. Porque uma vez que você procura aplicar na sua vida aquilo que a palavra de Deus nos ensina, por ela nós seremos abençoados, porque Deus é concedente com aqueles que obedecem a sua palavra. E Deus vai falar para ele, Caim, não é certo que tu viva uma vida certa e eu não venha te abençoar. Mas olha, podemos conjecturar dessa maneira, mas preste atenção, Caim, no que eu vou te dizer. O pecado, Caim, jaz a porta, e a ti compete dominar. Alguns historiadores vão dizer que Deus está falando para Caim, que Caim tem que compete Caim dominar o pecado. Mas eu já sou daqueles que pensa de uma maneira diferente, que Deus não está dizendo para Caim que ele que compete dominar o pecado. Deus está dizendo para ele, Caim, Deus está questionando a ele, a ti compete dominar o pecado, porque Caim, o pecado, ele vai te levar muito mais além daquilo que você pensa. E o pecado na vida de Caim resultou no quê? Na morte de Abel. Levou a ele mais longe do que ele poderia, do que ele imaginava. Então a primeira porta, que é a graça, ela vai abrir sobre as nossas vidas, é a libertação do pecado. Então se você quer ser liberto do pecado, viva a sua vida, aceite a graça de Deus sobre ela. Porque só a graça de Deus, meus irmãos, é que tem o poder para nos libertar do domínio do pecado.
Segunda porta que a graça de Deus ela vai abrir para as nossas vidas é a promessa de vida eterna. Olha que coisa linda. E quando é que começa a vida eterna em nossas vidas? Às vezes a gente para e pensa e se questiona, né? Quando é que a vida eterna começa na nossa vida? A vida eterna começa na nossa vida à medida que nós saltamos da morte para a vida. E quando é que isso acontece? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós então saltamos da morte para a vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna em Deus, deixa Jesus guiar a sua vida, porque só em Cristo nós temos a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segunda definição de evangelho, nós lemos aqui o evangelho da graça, mas o evangelho também tem outras definições. Segundo William Mack, para muitos considerado um dos maiores teólogos do século XX, ele dá uma definição também do evangelho. Ele vai dizer que é o evangelho da paz. E a palavra Shalom, ela surge em Israel, no Israel antigo, lá na época de Abraão, daqueles nossos irmãos. Eles tomaram o costume de saudar, sempre quando um via o outro, o termo Shalom. Não é assim que a gente sendo que para nós, Shalom traduzido quer dizer a paz, sendo que Shalom ou a paz é uma coisa muito mais profunda do que isso. Não está relacionado somente em você ter paz, mas quando eles diziam Shalom, a finalidade deles de dizer para o outro era: tenha compromisso com Deus. Era isso que eles estavam dizendo, Shalom, ou seja, tenha, meu irmão, minha irmã, tenha compromisso com Deus. E quando nós dizemos a paz, Shalom, para os nossos irmãos, qual é o primeiro ouvido a ouvir a nossa saudação? É a nossa, é o nosso ouvido. Então, quando eu digo Shalom, quando eu digo a paz, o primeiro a ouvir é eu mesmo. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo para mim mesmo: tenha compromisso com Deus. Porque a verdadeira paz não é conquistada através das coisas que conquistamos nesse mundo. Ou seja, ter uma boa vida social, não que isso seja pecado, irmão, não é. Não é pecado você ter uma boa vida social. Você estudar, você trabalhar, você ter objetivo, você querer crescer, socialmente falando, financeiramente falando. Isso não está errado, Deus não discrimina isso. Mas a grande verdade que nós devemos entender, que a verdadeira paz não está concedida em nós conquistarmos as coisas dessa vida. Não é essas coisas, você já reparou que tem pessoas que conquistam e vai conquistando e parece que nunca tem fim, porque ele não é saciado. Vai chegar uma hora que ele acaba morrendo e tudo que ele tanto lutou fica aí e ele não conseguiu desfrutar. Por quê? Porque ele era escravizado pela sua autoconquista. Queria tanto conquistar que ele acabou sendo escravo daquilo ali que ele queria. Então, quando nós dissemos Shalom, a paz, quando nós dissemos tenha compromisso convosco, tenha compromisso com as coisas de Deus, porque a grande verdade, a maior paz para as nossas vidas é quando nós entendemos que nós estamos dentro do projeto de Deus. É quando nós entendemos, como foi falado hoje na EBD, quando nós entendemos o chamado de Deus para a nossa vida, o propósito de por que nós existimos, por que Deus nos trouxe para a tua maravilhosa luz, por que Deus nos fez povo seu, qual a finalidade disso tudo. Então, quando nós entendemos que nós estamos dentro do centro da vontade de Deus, isso para nós traz a paz perfeita, que é a presença de Cristo em nossas vidas.
verdadeira paz está em nós termos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida, né? Se às vezes a gente vê pessoas em guerra, mas já reparou que para o salvo, isso é até aqui a gente até consegue medir o grau de espiritualidade de uma pessoa, se realmente ele está em Cristo, é porque a gente vê a paz de Deus na vida dele, né? Ele anda sempre em paz, nada aborrece, não discute, não briga com ninguém, é uma bênção em casa, uma bênção no trabalho, é uma bênção na igreja, aonde ele passa, todos se alegram com a sua presença. Por quê? Porque uma pessoa que está em Deus, e quem está em Deus, ele tem paz com todo mundo. Então, semana retrasada, eu tive uma experiência disso. Eu fui visitar um irmão, que ele está muito doente, está usando fralda, lá daí outro igreja que eu congregava, o Marco Aurélio, e ele falou uma coisa assim que me chocou, assim, falou muito no meu coração. Eu fui lá ver ele nesse estado, e ele virou para mim e falou: olha, Edmilson, que bom que você veio aqui. De muitas pessoas que viram aqui, foram poucas como você, que eu sinto a paz de Deus na sua vida. Então vai ser muito importante a gente entendermos que nós, como servos do Senhor, devemos ter a paz de Deus aonde a gente for. As pessoas têm que ver a paz de Cristo em nossos corações. Terceira definição do Evangelho segundo William Bach está lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, que vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! Paulo ele vai dizer isso, que o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo ele escreve isso com a finalidade, porque já naquela época existiam 3 tipos de crente. Primeira coisa também que nós devemos entender, que quando Paulo vai dizer que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para libertar, ele está enfatizando que o Evangelho de Cristo, ele tem 2 características. Primeiro, a gente tem que crer em Cristo. Ele está afirmando isso quando ele diz: é o poder de Deus para salvar, ou seja, baseado na fé em Cristo. E segundo lugar, que ele também está se referindo, baseado na obediência do Senhor, porque uma vez que eu fui salvo por Cristo, eu preciso entender que agora eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Então é isso que Paulo vai escrever para eles, para nós. Olha, agora vós já sois salvos, Cristo já te libertou do império do pecado, da servidão. Não há mais necessidade de você viver sob o domínio do mal, mas agora também você precisa entender que nós precisamos obedecer à palavra de Deus que Deus tem posto para nós. E ele vai dizer que é o Evangelho, porque existia o Evangelho de Deus, o poder de Deus para salvar, primeiro dos gregos, primeiro os judeus, depois do grego e depois do gentio, porque o Evangelho é isso, é o poder de Deus para salvar. E nós devemos entender que Paulo vai fazer menção a isso, porque naquela época existia 3 tipos de crente. Existia aquele que era uma vergonha para o Evangelho de Deus. Vocês conhecem alguém assim? Que é uma vergonha para o Evangelho de Cristo? Às vezes as pessoas, eu já passei por isso, e ver o ímpio dizer isso: irmão, você não é crente como aquele ali ou aquela não, né? Porque esse ou essa verdadeiramente são uma vergonha para o Evangelho, porque dizem que servem ao Senhor, mas pratica tudo errado daquilo que o Evangelho tem ensinado. Então, não é isso, não é de agora, já é de muitos anos. Pessoas que são uma vergonha para o Evangelho de Cristo, mas que nós possamos examinar nossa vida e entendermos que nós fomos chamados para darmos testemunho do Evangelho de Cristo. Aleluia! E não ser crente que seja uma vergonha para o Evangelho de Deus. Às vezes a gente precisa fazer uma autoanálise, né? E entender a nossa vida, como é que nós estamos conduzindo ela, se é de acordo com o que Cristo tem nos ensinado.
Segunda característica dos crentes que Paulo vai se relacionar lá, vai falar, é aqueles que sentiam vergonha do Evangelho de Cristo. Eu confesso que no início da minha caminhada, eu tinha uma vergonha. Olha, quando eu fui usar o meu primeiro terno, misericórdia, quando eu saí do portão de casa para a rua, foi uma luta. Olha, Paulo, foi uma luta. Eu comprei o meu terno e chegava na porta, queria voltar. Mas, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que sair de terno de menino na mão, e todo mundo vai ver, vai ficar, né, os amigos vão ficar me zoando, e agora? Sai ou não sai? Aí minha mãe, meu filho, vai para a igreja. Eu não sei teu modo desse jeito, que aquela dúvida, aquela insegurança, aquela vergonha. Por quê? Porque eu tinha aceitado a Jesus e eu imaginava que eles todos iam zombar de mim. Foi fato. Os meus amigos todos, quando eu saí, começaram a dar gargalhada, rindo, zombando, mas mesmo assim eu fui para a igreja. Aí no outro dia eu estava trabalhando numa loja e um amigo meu foi lá e falou assim para mim, me chamava de Branco, falou: Branco, eu te vi ontem. Eu falei: meu Deus do céu, mais um para ficar me perturbando. Aí eu te vi bem ontem, você indo de terno. Eu falei: Wallace, você mesmo, tu viu? Ele vi. Falou: rapaz, mas você estava muito bonito. Aquilo ali encheu meu coração, né? Você estava muito bonito, rapaz. Você estava diferente. Tu está na igreja agora? Eu falei: pô, Wallace, Jesus largou aquela vida. Eu falei: larguei, mano. Quero mais saber daquilo não. Agora eu quero caminhar para Jesus. Branco, se Deus fez isso na sua vida, Deus vai fazer na minha também. Eu quero ir para a igreja. E o Wallace tinha um problema de rins, faleceu, mas pelo menos o tempo que ele ficou vivo, eu pude ver que Deus também transformou na vida dele. Então existem pessoas que sentem vergonha do Evangelho, mas nós não podemos sentir. Eu senti, mas hoje eu não sinto mais, porque quando eu boto meu terno e minha Bíblia, eu venho para a casa do Senhor com tremenda alegria e saber que Deus é na nossa vida. Mais uma coisa, mais uma característica de quando Paulo vai dizer: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Aí é aqueles crentes que já não se envergonham. Olha que coisa linda. Paulo era do terceiro grupo, e é o grupo que nós devemos também nos encaixar. Qual grupo? Daqueles que não sentem vergonha do Evangelho de Cristo Jesus. É um orgulho sabermos que nós servimos a Deus, que nós fazemos parte do plano de Deus, que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Oh, Jesus bendito! Para a gente andar um pouquinho. Terceiro lugar, Cristo. Terceira definição de Evangelho, segundo William Barclay, ele vai dizer que é o Evangelho da salvação. A nossa irmã falou aqui, eu achei muito profundo, falando de Buda, de Maomé, e nós devemos entender que a salvação não é fruto da religião. A religião, ela não pode salvar a ninguém. E o homem, ele acha que ele vai chegar a Deus através da religião. E o que é religião? Religião para muitos é religar a Deus, sendo que Deus, o homem, jamais vai conseguir ser religado a Deus através da religião, mas nós somos religados a Deus através da expiação de Cristo, que é o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então a salvação não é algo humano, a salvação não é algo que nós conquistamos através das nossas próprias forças, como diz Paulo no século III, que a salvação, que somos nós que decidimos se seremos ou não seremos salvos por Deus. Não é isso. Ele está errado, porque a salvação não é baseada no que eu quero, mas a salvação é baseada naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A expiação de Cristo que nos liga novamente a Deus. Nós somos ligados a Deus
através do sangue expiador de Cristo. E a salvação e o Evangelho e a salvação não pode ser algo do homem, porque a religião é algo de baixo, é algo que vem da terra. E a salvação, ela não é algo que vem de baixo. A salvação, ela vem de cima, ela vem de Deus, através de Cristo e do Espírito Santo de Deus. Então a salvação não é algo humano, a salvação é a obra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele é quem pode salvar o homem. Aleluia! Mais uma salvação de libertação, o Evangelho da libertação do pecado e das consequências e das possibilidades, das consequências que o pecado ele vai trazer. Como eu tinha dito para os irmãos, que o pecado ele é escravizador, mas através de Cristo nós somos libertados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa libertação é o que nós estamos vivendo hoje, a Páscoa do Senhor. E às vezes a gente tem que se questionar o que é a Páscoa do Senhor. É a comemoração da libertação do povo do Egito. E isso traz para nós o entendimento de que todo mês a gente comemora isso. Como, irmão? Através da ceia do Senhor. Através da ceia do Senhor. Mas nós primeiro devemos entender o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento que nós temos de compartilhar o que Cristo quer nos ensinar. É que uma vez que nós estamos inseridos nele, nós agora devemos aprender a compartilhar. Porque o que é cristianismo? O que é o Evangelho? O que o Evangelho nos ensina? É não ter antipatia, mas ter empatia pelo próximo. E às vezes, na Santa Ceia a gente vê que Jesus ele parte o pão, e depois que ele partir o pão, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir, olha que coisa linda, com todos ali que estão na mesa. E é o que Paulo também vai nos ensinar. Quando eles comiam e bebiam e deixavam outros para trás, eles esqueciam o significado da ceia do Senhor. E eu lembro uma aula que nós tivemos, porque isso é uma coisa que está acontecendo nos nossos dias atuais com muitos teólogos, que dizem que a ceia não há mais necessidade de se fazer, porque uma vez que você é salvo, não há necessidade de você cear mais. Mas nós devemos entender. Eu concordo com uma opinião de Agostinho de Hipona. Ele fala uma coisa interessante. Ele vai falar que a ceia do Senhor é uma coisa tão forte para nós, porque ela faz parte do processo de santificação das nossas vidas. Então nós santificamos a nossa vida à medida que nós também ceiamos na presença de Deus, que nós aprendemos a compartilharmos um com o outro. E nós vamos entender também que nós estamos comemorando a Páscoa, e nós vamos ver que a primeira vez que o Cordeiro ele aparece é o Cordeiro sendo sacrificado por uma única família, pelo único casal. A gente vai ver que Adão e Eva caem, e Deus vai dizer para eles: vai lá e sacrifica o Cordeiro. Então a primeira vez que a gente vai ver o Cordeiro na Bíblia é derramando, sendo sacrificado em favor de um casal. Depois a gente vai ver também o Cordeiro quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu agora vou tirar o povo daí do Egito. Olha, mas eu vou tirar com o braço forte. O espírito da morte vai passar por aí e mate o Cordeiro. E todas as vezes que quando o espírito da morte vier e ver a casa que tem o sangue da parede, ele vai voltar. Ou seja, a gente vai ver o Cordeiro por uma única família. Então olha como é que as coisas vão evoluir. Primeiro, pelo casal. Segundo, pela família. E depois a gente vai ver o Cordeiro de Deus. Também, quando os filisteus vêm atrás do povo de Israel, e o povo de Israel estava ali encurralado, e de repente o povo virou para Samuel e fala: Samuel, não deixa de clamar a Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que Samuel ele pega o Cordeiro e sacrifica o Cordeiro por todo aquele povo, por toda uma nação. Aleluia!
nós vamos ver através daquele sacrifício é Deus livrando o seu povo. Então olha como é que as coisas vão evoluindo. Primeiro, o cordeiro pelo casal. Segundo, o cordeiro por uma família. Terceiro, o cordeiro por toda uma nação. E por último, a gente vai ver João Batista olhando para Jesus Cristo e vai dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então o primeiro cordeiro foi pelo casal, o segundo pela uma família, o terceiro por uma nação, e o quarto cordeiro, ele foi por toda a terra, por todo aquele que crê, que é aquele que se entrega, aquele que se rende, que é Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para as nossas vidas sermos alcançados por ele. Aleluia! Oh, meu maravilhoso Deus! Então, irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra, que essa palavra possa falar aos nossos corações, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.